Cansado de tomar café em xícaras que sequer não fáceis? Chegou a nova inovação do século XIX, xícaras vindas diretamente do futuro, xícaras de porcelana século XXI. Cara prima D. Para que você entenda melhor esse romance, é melhor voltar um pouco no tempo e mostrar como tudo começou. Depois da morte do pai, foi o Sr. Almeida que cuidou de Jorge e de sua herança. Chegando à maioridade, Jorge tomou conta de seu avultuado patrimônio e começou a viver essa vida dos nossos moços ricos, os quais pensam que gastar o dinheiro dos seus pais é uma profissão suficiente para que se dispensem de abraçar qualquer outra. Durante 3 anos, o moço entregou-se a esse delírio do gozo que se apodera das almas ainda jovens. Saciou-se de todos os prazeres, satisfez todas as vaidades. As mulheres lhe sorriram, os homens o festejaram. Teve amantes, luxo e até essa glória efêmera, auréola passageira que brilha algumas horas para aqueles que, pelos seus vícios e pelas suas extravagâncias, excitam um momento a curiosidade pública. Felizmente, como quase sempre sucede, no meio das sensações materiais, a alma se conservara pura. Tudo que então lhe parecia cor-de-rosa tornou-se insípido e monótono. Todas essas mulheres que cortejara, todas essas loucuras que o excitaram, todo esse luxo que o fascinara, causava-lhe repugnância, faltava-lhe um quer que seja, sentiu um vácuo imenso. Ele, que antes não podia viver senão em sociedade e no bulício do mundo, procurava a solidão. Mas pela mão do destino, uma circunstância bem simples modificou sua existência. Levantou-se um dia depois de uma noite de insônia, em que todas as recordações de sua vida desregrada perpassavam como fantasmas pela sua imaginação. Daí a pouco, o sino da igreja começou a repicar alegremente. Vieram-lhe tentações de ir à missa. Ao chegar, a simplicidade do templo impôs-lhe respeito, o fez ajoelhar. Quando o fez, viu ajoelhada ao seu lado uma menina de 15 anos, de perfil suave e delicado, dona de longos cílios que vendavam seus olhos negros e brilhantes. Começou a contemplar aquela menina como se fosse uma santa, e quando ela levantou-se para retirar, seguiu-a insensivelmente até a sua casa. Querida prima, escuso contar-lhe o que se passou depois. Quem não sabe a história simples e eterna de um amor inocente, que começa por um olhar, passa ao sorriso, chega ao aperto de mãos às escondidas e acaba, afinal, por um beijo e por um sim? 2 meses depois desse dia, começou aquelas visitas ao cair da tarde, aquela conversa à sombra das árvores, aquela doce intimidade de um amor puro e tranquilo. Jorge esperava apenas esquecer de toda a sua vida passada, apagar completamente os vestígios desses tempos de loucura, para casar-se com aquela menina e dar-lhe a sua alma pura e sem mancha. Já não era o mesmo homem, simples nos seus hábitos e na sua existência. Parecia um moço pobre e modesto, vivendo o seu trabalho e ignorando inteiramente os cômodos da riqueza. Os jovens decidem se casar. Em amor, 2 meses depressa se passam. Por fim, chegou a véspera do casamento, que se devia fazer simplesmente em casa, na presença de 1 ou 2 amigos. A noite chegou e passava-se iguais às outras. Já em casa, Jorge recebe Sr. Almeida, seu antigo tutor, um homem bom e honrado. Entretanto, querida D, ele será o porta-voz da notícia que é responsável pela tragédia nessa história de amor. Jorge estava pobre. Toda a herança que uma vez tivera foi gasta durante a vida desregrada que se seguiu após sua maioridade. Só restava-lhe a miséria e as dívidas dos pais. Há pouco tempo, a felicidade lhe sorria com todas as cores brilhantes, e poucos segundos bastava para transformar tudo isso em uma miséria cheia de vergonha e de remorso. A pobreza não o acobardava, a desonra não a temia. O que dilacerava agora sua alma era um pensamento cruel. Carolina. Jorge perdia sem dúvida. Podia ele, desgraçado, miserável, casar-se com Carolina? Ligar a essa vida de inocência e de flores a existência de um homem perdido? Não, seria um crime. Ele também não podia não casar-se. Iria prejudicar a reputação de sua noiva.
lançaria sobre ela uma dúvida sobre a sua pureza. Pensativo, durante muito tempo, debateu-se nessa alternativa até que uma ideia restituiu-lhe a calma. O dia passou-se rápido e logo chegara a hora do casamento. Na sala estavam o sacerdote, Sra. Almeida e os noivos. Carolina parecia um anjo, na mais plena beleza. A felicidade irradiava o seu semblante. Jorge, ainda pálido, mas calmo por causa da decisão tomada, toma a mão de sua noiva e inicia-se a cerimônia. A pergunta solene se faz e a bênção de Deus desceu sobre essas duas almas. Os convidados se retiravam. Carolina foi para o quarto e depois Jorge a seguiu. Deram-se as mãos e mergulhavam-se nos olhares. Ficaram assim por tempo esquecido. Com as mãos entrelaçadas, os noivos conversavam e Jorge pede a Carolina que lhe perdoe uma falta. A noiva simplesmente diz que se isso lhe dá prazer, ela o faria. No consolo havia uma garrafa e 2 pequenos copos. O moço serviu os copos de licor e tomaram-os. Carolina, com as pálpebras cerradas, adormece. Jorge deixa uma carta volumosa. Saiu e seguiu ladeira abaixo. O moço chega ao seu destino, local este que tinha adquirido uma triste fama. Há um tempo em que todas as manhãs encontravam-se corpos jazidos ao chão. Era o tempo do suicídio. Na manhã, um corpo é encontrado e junto a ele uma carta assinada por Jorge da Silva. Cinco anos decorreram depois dos tristes acontecimentos que acabamos de narrar. Estamos na Praça do Comércio, onde Carlos e Henrique conversavam sobre letras de um homem já falecido. Até Henrique apontar para uma moça que passava e apresentar como viuvinha do Rio de Janeiro. A moça trajava preto nas vestes e no coração era Carolina. A viuvinha, mesmo após 5 anos, persistia em luto constante. Carolina se tinha preparado para combater o amor brilhante, ruidoso, mas não se lembrou de que ele podia vir, modesto, obscuro e misterioso. Ela descobriu na janela uma flor. Pensou no enigma esse dia e os seguintes, porque todas as manhãs achava-se uma nova flor. Uma vez, Carolina, não sei como, teve uma ideia extravagante. Começou a sonhar acordada e, como uma loucura que não roce as asas pelo delírio da imaginação, acabou por ver naquela flor misteriosa uma saudade que lhe enviava de além-túmulo aquele que a amara. Abraçado assim o romance da flor com o culto do seu passado, é fácil adivinhar como ele não caminharia depressa ao desenlace. Por mais absurda e impossível que a razão lhe apresentasse semelhante aliança, o coração a desejava e assim ela fez. O coração de Carolina sucumbira, mas não à sua vontade. Combatia ainda, mas já não esperava nem desejava vencer. Carolina, que amava uma sombra morta, começou a amar uma sombra viva. Assim, passaram-se 18 meses em que todas as manhãs uma flor enfeitava o viver de Carolina. O enigma mudara. Em uma manhã, a flor acompanhava uma carta. Nela, marcava-se o encontro no jardim. Ao ir para o jardim de encontro ao vulto, o coração e a dúvida apertaram. Mas a dúvida logo se dissipou e o coração agora explodia em êxtase de felicidade e amor. O vulto à sua frente era seu amado, era Jorge. Após o calor do momento de alívio e paixão, Jorge decidiu contar a Carolina o que havia feito. Na noite em que decidiu suicidar, encaminhou-se para próximo do porto e lá encontrou um corpo de rosto desfigurado e irreconhecível, ferido a bala ali. Foi após o choque de ver o seu futuro próximo que sentiu uma velha e conhecida mão tocar-lhe o ombro e dizer-lhe que se matar não era o melhor a se fazer. Sra. Almeida, dona daquela velha mão em seu ombro, dizia-lhe que, matando-se, roubaria os seus credores, pois ia tirar-lhes a última garantia de pagamento, a vida de um homem. Morra para o mundo, porém viva para salvar sua honra. Deite sobre esse corpo uma carta, desapareça e terá deixado de existir.
Agora, como negociante, Jorge viajou e trabalhou arduamente para conseguir limpar o nome de seu pai. E só após cumprir seu objetivo maior, pôde se dar ao luxo de voltar a procurar Carolina. Desvendado o passado, Jorge e Carolina puderam aproveitar tudo que se foi privado durante todo o tempo. Jorge e sua mulher são hoje nossos vizinhos. Têm uma fazenda perfeitamente montada. Para evitar a curiosidade importuna e indiscreta, haviam imediatamente abandonado a corte. As nossas famílias se visitam com muita frequência e posso dizer-lhe que somos uns para os outros a única sociedade. Isso lhe explica de como soube todos os incidentes dessa história.